Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é dia 12 de novembro de 2024, o episódio de número 369. Gente, eu sou o Lucas Luquezzi para trazer as principais notícias do dia com a ajuda das minhas colegas repórteres, colegas feminino, nesse caso, porque majoritariamente são as mulheres que fazem o jornalismo aqui em Roraima e aqui na Folha não é diferente. Inclusive, vou até anunciar de cara aqui a Paola Carvalho, no nosso podcast de hoje. Seja muito bem-vinda desde já para você. Mais uma vez Paola. agradeço o convite e a presença aqui no Papo de Redação para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Roraima. Muito bem, eu vou antecipar aqui alguns assuntos que a gente vai falar hoje, né? Com a Paola, especificamente, eu vou falar de dois assuntos, que é, por exemplo, o senador de Roraima que foi escolhido como presidente da CPI das Bets no Senado, sobre o posicionamento de 5 dos 8 deputados de Roraima que comentaram aí a PEC do fim da escala 6x1. Inclusive, eu acabei de receber aqui, durante essa gravação, o posicionamento de um deputado que acabou de se declarar a favor dessa PEC. Já já a gente falar sobre isso, inclusive o posicionamento dele. Você vai saber quem é esse deputado que acabou de declarar favorável à PEC que põe fim à escala de trabalho 6x1. É porque eu perdi aqui as mensagens aqui, mas vamos nessa, gente. Olha, a gente vai falar também do caso de um estelionatário que foi acusado de aplicar golpes em comerciantes e empresários e também dos 10 casos de estupro registrados só na Zona Oeste de Boa Vista. Então, fiquem ligados, esse é o podcast Papo de Redação, o Zap da redação está aberto para você enviar suas sugestões de matérias ou de entrevistas, críticas, 999715300 e a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você. Então, vou começar falando aqui sobre essa onda de protestos dos indígenas daqui de Roraima que são contrários ao marco temporal nas rodovias. Eles estão fechando as rodovias, bloqueando ou totalmente, na verdade, em alguns locais aqui de Roraima, né? A BR-174, a principal rodovia federal do estado, na altura de Pacaraima. Inclusive, hoje é o 15º dia de protestos por lá também. E, por falar nesse assunto, o Ministério Público de Roraima abriu um procedimento administrativo para fiscalizar e acompanhar as providências para liberar a BR-174. A gente lembra que desde 29 de outubro a rodovia tem sido temporária e totalmente bloqueada por lideranças indígenas contrárias à proposta de emenda à Constituição 48 do Marco Temporal, que é a tese de que os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. E nessa portaria publicada hoje, terça-feira, dia 12, o promotor de Pacaraima, Felipe Elu Macedo, considerou que o bloqueio da via pública está gerando prejuízos incomensuráveis à população do município de Pacaraima e de localidades adjacentes. Macedo considerou que a Constituição Federal estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Como eu falei, os atos contra o marco temporal completaram o 15º dia hoje. Conforme o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, o movimento já reuniu cerca de 2.000 indígenas que participam da mobilização de forma pacífica. Inclusive, o grupo já informou que só vai liberar a rodovia federal após conseguir conversar com o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, que é o autor da PEC 48, que estabelece aí o marco temporal. E por falar do Dr. Irã, a Paola Carvalho vai falar para a gente aqui que o Dr. Irã, o senador de Roraima, foi escolhido como o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as bets, né? Um tema que super atual, que está muito em evidência. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast mais uma vez. Fala pra gente como é que foi essa escolha aí. É verdade, Lucas, a gente obteve essa informação, né? É um assunto realmente que está em voga, é um assunto que tem amedrontado muito a sociedade, né, brasileira com relação aos gastos, né, que a população tem feito com relação a essas apostas online, né? E né, os parlamentares decidiram criar essa comissão, né, de investigação, né, parlamentar de inquérito, né, para realmente averiguar
como que é feita essa arrecadação, né, o envolvimento de empresas, até a possibilidade de associação com o tráfico, né, de drogas. A gente viu recentemente que teve operações da Polícia Federal que, com influências que foram, né, detidos e foram presos, tiveram seus bens apreendidos por envolvimento com essas empresas de apostas de jogos online, supostamente por estarem ludibriando a população com a possibilidade de um dinheiro fácil, né? Sim. E aí, né, os parlamentares decidiram criar essa comissão, e aí o senador, né, Miran Gonçalves, aqui de Roraima, né, foi escolhido para ser o presidente. Além dele, né, nessa CPI vai contar também com o senador Alessandro Vieira, que é do MDB, como vice-presidente, e a autora do pedido para criar a CPI foi a Soraya Tronic, né, do Podemos, como relatora. E aí, né, após essa eleição do Irã, né, essa eleição dele, né, como presidente da comissão, eles têm 130 dias para concluir os trabalhos, né, e um limite de despesas de 110 mil, né. Ela vai investigar, como eu já disse, né, a possível associação das empresas de apostas com organizações criminosas envolvidas em prática de lavagem de dinheiro, e bem como o uso dos influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades, né. A gente bem viu o caso recente da influenciadora Deolane Bezerra, né, que foi presa por suposta associação, né, com empresas online, né, e aí os senadores, né, agora os parlamentares vão investigar essa situação. Após a eleição, né, o senador aqui de Roraima, que é o Dr. Irã, ele agradeceu aos partidos, né, pelo apoio ao nome dele, enquanto presidente da comissão, disse que o povo brasileiro quer saber de onde vem esse dinheiro, para onde ele vai, de que forma que eles estão arrecadando esses valores exorbitantes, porque a gente percebe realmente a olho nu, né, que esses influencers, eles realmente saem de uma renda baixa, né? Uma pessoa, a Deolane, ela é advogada formada, mas ela ter carros de luxo que valem 1 milhão, 2 milhões, ela, né, o dinheiro na conta dela era muito alto, então eles querem saber como é que esse montante, né, tão exorbitante de dinheiro realmente foi adquirido e está sendo repassado. Com certeza. E aqui em Roraima é a mesma coisa, gente. A gente até o momento não viu nenhuma informação nova de que autoridades estejam investigando a prática de jogos ilegais e de divulgação de jogos ilegais, apostas ilegais aqui no estado de Roraima. A gente espera um posicionamento das autoridades, né, que sejam competentes para investigar esse caso. A gente vê a olho nu, como a Paola falou, influenciadores que um ano era uma coisa, né? Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, tá viajando o mundo todo, o Brasil, tá com carro de luxo, tá comprando casa, comprando um monte de coisa assim que era impossível um ano atrás. Então, ficar de olho aí as autoridades, né, quem tem o poder de investigação, porque logo esse negócio, essa investigação, ela vai chegar a essas pessoas. E, inclusive, é uma coisa tão séria que a gente já tem até informação de que pessoas estão decidindo tirar a própria vida por conta disso. Então, é triste isso. Né? E vamos ficar afundado em dívidas. Sim, né? Afundado em dívidas, exatamente, fazendo empréstimo para poder continuar a sua prática, né, de conseguir dinheiro fácil, na tentativa de conseguir dinheiro fácil. E às vezes empresta de uma pessoa para pagar outra, empresta de outra, e aí você acaba entrando num nível, né, num espiral mesmo, né, de problemas, e infelizmente tem algumas pessoas que chegam realmente a tirar a própria vida. Porque as pessoas, elas chegam a um nível assim que acho que jamais elas imaginaram chegar a esse ponto, né, mas enfim. Vamos falar de outro assunto federal, também com implicações em todo o território nacional, e em Roraima não é diferente, até porque a gente faz parte do território nacional. É essa escala de 6x1 que está em voga desde a semana passada, pelo menos, né? E a população roraimense, ela quer saber o posicionamento dos deputados federais de Roraima sobre essa escala, esse fim da escala, na verdade. Veja bem, é porque uma deputada federal de São Paulo, a Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ela apresentou uma proposta de emenda à Constituição que visa substituir essa atual escala de trabalho de 6 dias trabalhados e 1 de folga
por 4 dias trabalhados e 3 de folga, né? Reduzir aí de 44 horas semanais para 36 horas semanais a quantidade de horas trabalhadas, né? Mantendo aí as 8 horas diárias, né? E aí, a grande pergunta que se faz é qual é o posicionamento dos deputados federais de Roraima sobre esse tema, e a Paola tem aqui alguns posicionamentos, mesmo que ainda não estejam tão definidos, mas fala pra gente, Paola, o que a gente já sabe. Verdade, Lucas. Essa proposta ela está em andamento. A população tem questionado muito qual é o posicionamento dos parlamentares aqui de Roraima. Vale ressaltar que ela ainda não está sendo votada, isso não é uma votação, né, da PEC. Ela precisa de 171 assinaturas para ela ser protocolada no Congresso. Até a última atualização que o Lucas fez na reportagem que você pode conferir na Folha BV, tinham sido colhidas 148 assinaturas, né, segundo o site da Câmara dos Deputados, e nenhuma delas até o momento tinha sido, né, de parlamentares de Roraima, mas essa informação mudou, como vamos já Lucas falar acabou sobre de isso. adiantar, né? E aí a Folha BV entrou em contato com todos os parlamentares, né, federais, somos 8 deputados federais aqui em Roraima, e alguns deles já anunciaram alguns posicionamentos. Mas ainda... A maioria deles informou que está analisando a proposta, né? Sim. Foi o caso do deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos. Ele informou que seu posicionamento ainda é indefinido, porque ele quer que o tema seja amplamente discutido, né? Que ele quer que empregados e empregadores sejam ouvidos, né? Para não gerar consequências drásticas e que isso tenha consequências negativas para a economia, né? Gere desemprego, gere informalidade. Esse foi o posicionamento dele. Ele falou que, na verdade, também, outra informação é que a avaliação dele é que o projeto está mal redigido e tem muita coisa a ser melhorada, então ele reforçou que essa questão agora, a situação agora é de discussão, né? Discussão do tema para, né, uma possibilidade à frente. A deputada federal Helena Lima também falou que está avaliando os detalhes da matéria, né, e os possíveis impactos dessa mudança, né, que era fundamental considerar o que fosse melhor para todos, com foco no desenvolvimento do país e na valorização das relações de trabalho, mas também, né, não se posicionou favorável ou, né, negativa à proposta. Sim. O deputado federal Zé Haroldo Catedral, ele respondeu. Ele disse que o que o move é a convicção e não a pressão, né? Ele respondeu, falou sobre o assunto nas redes sociais, e a Folha, ele falou que ele ainda está ele está endossando, na verdade, a PEC, né? Mais uma vez, ouvindo os trabalhadores e os empreendedores, para assim ele realmente formar a própria opinião com relação a esse assunto. E aí a Folha também entrou em contato com os outros parlamentares e aí aguardava o retorno. E aí o Lucas tem umas informações mais novas, né, para repassar para todo mundo no papo de redação. Pois é. Também o deputado federal Nicolete se manifestou em um vídeo, ele divulgou nas redes sociais e mandou pra gente, né, antes de ele divulgar nas redes sociais, inclusive. O Nicolete, do União Brasil, falou que, no caso de Roraima, a PEC vai aumentar o desemprego com o fechamento de empresas e demissões em massa. Então, ele está sendo contrário a essa PEC, né, o deputado federal Nicolete. E nesse vídeo ele direciona a fala dele principalmente aos garimpeiros desassistidos com o fechamento do garimpo, aos jovens que buscam o primeiro emprego e a falta de oportunidades no mercado de trabalho por causa da migração desenfreada. Para ele, a situação de Roraima pode ficar caótica ainda mais, então, segundo ele, não caia na enganação do pessoal da esquerda com essa PEC, que não vem em nada a ajudar você, que é trabalhador. Palavras do deputado federal Nicolete, que é contrário. A primeira pessoa a se manifestar em relação à PEC é a do deputado federal Nicolete, que foi contrário a essa PEC, é contrário a essa PEC. Agora, o deputado federal Duda Ramos, enquanto a gente está gravando aqui, ele enviou para a gente esse posicionamento, pediu até desculpa, inclusive, pela demora, né? Mas tudo bem, está desculpado. É o seguinte, o deputado federal Duda Ramos, do MDB de Roraima, falou o seguinte: as pessoas buscam cada vez mais autonomia sobre o próprio tempo. A ideia tradicional de emprego já está se tornando obsoleta. Não é possível conciliar a liberdade de um empreendedor com as seguranças oferecidas a um trabalhador assalariado. Sempre fui entusiasta do empreendedorismo e, como sabemos, após a pandemia, o modelo de trabalho híbrido ganhou destaque combinando atividades presenciais e remotas, e isto ocorre em todas as democracias do mundo.
Essa mudança, como sabemos, surgiu como resposta à necessidade de adaptação durante a crise sanitária, mas se consolidou devido aos benefícios percebidos por empresas e trabalhadores, como maior flexibilidade, redução de custos operacionais e melhora na qualidade de vida. Hoje, o modelo híbrido é visto como uma tendência que equilibra produtividade e bem-estar, permitindo que profissionais desempenhem tarefas de forma eficiente, tanto em casa quanto no escritório. Posto isso, eu concordo, no caso do deputado federal Duda Ramos, ele disse que concorda com que a jornada de trabalho precisa e deve ser diminuída sim. Segundo Duda Ramos, isso irá oportunizar para que pessoas que vivem sob a segurança da SLT possam ter uma outra jornada de trabalho, mas dessa vez visando empreender, na verdade. Ele acha justo e é possível, segundo o Duda Ramos. O Duda Ramos falou o seguinte, é um posicionamento bem longo aqui, a gente está lendo aqui porque a gente acabou de receber, a gente não teve nem tempo de filtrar, reduzir um pouco aqui, mas o que o Duda Ramos falou também, que o empreendedorismo tem se mostrado uma das principais soluções para o desemprego no Brasil, seguindo o exemplo de países como os Estados Unidos, onde a criação de novos negócios desempenha um papel central na geração de empregos. Nos Estados Unidos, pequenas e médias empresas são responsáveis por uma parcela significativa da economia, impulsionando a inovação e a competitividade no mercado. No Brasil, o potencial é similar, especialmente em tempos de crise econômica, quando o empreendedorismo pode ser uma saída para milhões de pessoas que enfrentam dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. E ainda, segundo o deputado Duda Ramos, além disso, o avanço das tecnologias digitais e a popularização de plataformas online tem facilitado o acesso a recursos e mercados, permitindo que empreendedores brasileiros lancem seus negócios com custos iniciais menores. No entanto, especialistas destacam que para que o empreendedorismo floresça, é fundamental que o país invista em educação, qualificação profissional e políticas públicas que incentivem a criação e o desenvolvimento de empresas. Esse é o posicionamento do deputado federal Duda Ramos, do MDB de Roraima. Enquanto a gente está gravando aqui, ele mandou esse posicionamento para a gente, disse que assinou o requerimento da PEC, e até falou que é o único deputado que assinou até agora, inclusive contra a orientação do partido dele, o MDB. É o que ele enfatizou aqui na mensagem que enviou para a gente. Então, vale ressaltar também, Lucas, né, que estava rolando uma fake news, né, nas redes sociais, no Instagram, sites de fofoca, né, páginas de blogueiros, né, que todos os deputados federais de Roraima tinham votado contrário, né, à PEC, e essa informação foi resgatada pelo Lucas, na reportagem do Lucas, aqui pela equipe da Folha de Boa Vista, que era realmente uma informação mentirosa, falsa, né? Então, e aí, mais uma vez comprovado agora com essa informação nova do deputado Duda, que foi favorável, ou seja, né? Se realmente fosse os 8 contrários, ele não teria tido esse posicionamento. Então, mais uma vez, a gente reforça a importância da gente procurar meios de comunicação, veículos de comunicação com credibilidade, para realmente entrar em contato, né, como é o caso da Folha BV, entrar em contato com os parlamentares para ouvir a opinião deles e saber realmente se procede ou não essa informação. Exatamente, né, gente? Quando a gente tem um compromisso com a verdade, independentemente de qual ela seja, e por mais que as pessoas vão, às vezes, atacar a gente porque a gente está fazendo o nosso trabalho, o cara está comprado, não sei o quê. Né, gente, a verdade, ela é um valor que não tem negócio, não tem preço, né? Então, quando você vê uma informação que ela seja muito direcionada, enviesada, suspeita, verifica, né? Desconfie, verifica, vem aqui na Folha, vai nos veículos de comunicação que você achar, né? Confiáveis, né? Entendeu? Porque rede social, infelizmente, gente, de modo geral, não é muito confiável, né? Porque, infelizmente, a democratização não estou falando aqui, vou ressaltar bem, eu não sou a favor de regulação de rede social, mas estou falando aqui que a democratização da informação, ela causou um grande problema, porque todas as pessoas, elas acham que ao receber uma informação, joga na mídia, compartilha, sem nenhum trato, sem nenhum filtro, e pronto. As pessoas, às vezes, se acham profissional da comunicação, né? O profissional da comunicação, ele faz muito bem diferente. Ele consulta as fontes, né, as fontes confiáveis, ele vai diretamente na fonte primária para saber a informação. E, no caso, eu fiquei assustado porque
dia de segunda-feira não tem sessão na Câmara dos Deputados. E essa informação ela foi divulgada, essa informação falsa foi divulgada na segunda-feira, num dia que não teve sessão alguma deliberativa, seja em comissão, seja em plenário, né? E aí por aí eu já consegui desmistificar essa mentira, né, sobre a votação dos 8 deputados federais, segundo a fake news contrário, né, a PEC do fim da escala 6.1, né? A gente não sabe nem qual é a intenção dessas pessoas, né? Talvez pelo fato de que as pessoas elas queiram realmente acabar com esse fim da escala, porque realmente, de modo geral, gente, a escala é complicada realmente, né? Então, acho que precisa ter uma discussão bem ampla em relação a esse sentido. Mas um outro fato é que em relação a essa questão da fake news, onde você facilmente pode descobrir que é uma fake news, é simplesmente que nenhum veículo de comunicação deu uma ampla repercussão sobre a votação, que na verdade não teve votação nenhuma, simplesmente está na fase da coleta de assinaturas, né? E para tramitar um projeto precisa ter 171 assinaturas, o que não aconteceu. Então não foi deliberado, não foi votado. Como é que a gente vai votar? Os deputados federais vão votar? Se nem foi deliberado ainda, porque não conseguiu esse número mínimo de assinaturas, né? Então é um alerta que a gente faz, né, para as pessoas ficarem atentas, porque você e eu, inclusive, a gente foi abordado por pessoas que... Olha aí, vocês viram? Os deputados federais votaram contra a PEC, né, Paula? Você teve essa informação chegou para mim mesmo hoje, pela manhã, questionando com relação a isso. E eu falei, gente, olha, acho melhor você acessar o site da Folha BV. E as informações lá estão mais corretas. Vamos puxar a sardinha aqui pra gente mesmo, né? É verdade. Olha, Paula, muito obrigado pela interação, pela participação aqui. Até a próxima. Mais uma vez, eu sempre agradeço o convite e até a próxima. Muito bem, gente. Vamos falar de um assunto muito sério, né? Os casos de estupro. Todo dia é um estupro e, inclusive, a gente fez um levantamento aqui na Folha de que em 10 dias, 10 casos de estupro foram registrados só na Zona Oeste de Boa Vista, né? Quem fez esse levantamento aqui foi a Marília Mesquita, tá aqui comigo. Fala pra gente, Marília, esse levantamento triste, mostrando a realidade nua e crua da nossa cidade. Isso, Lucas. Esses casos, eles ocorreram só na Zona Oeste, aqui de Boa Vista, e foram nos bairros Silvio Leite, Silvio Botelho, Bela Vista, São Bento, Alvorada, Senador Hélio Campos, Jardim Tropical e Santa Teresa. E as vítimas, a idade delas é uma coisa que assusta também, porque 2 das vítimas têm 12 anos de idade, outra tem 17 e as outras vítimas têm entre 22 a 32 anos de idade. E aí eu conversei com a delegada Carla Gabriela Muniz, que ela contou pra gente que só na sexta-feira, dia 1º de novembro, foram registrados 4 casos, apenas em uma sexta-feira. Nossa, gente. E aí esse final de semana, né, desse período aí de 1º de novembro, que foi numa sexta-feira, aí tivemos 2 e 3 de novembro, foi assim um final de semana muito preocupante e desesperador, porque foram muitos casos registrados aí apenas em poucos dias. Sim. E aí desses casos, desses 10, 7 dos suspeitos, eles foram identificados e tiveram a prisão preventiva decretada. Os outros 3 ainda não têm autor definido. E aí, desses casos que a gente pegou aqui como exemplo, tem 2 que chamam bastante atenção, que um aconteceu ontem, na manhã de ontem, segunda-feira, que foi lá no bairro Doutor Silvio Leite, onde uma mulher de 26 anos ela foi estuprada à luz do dia. Então, nas nossas matérias de estupro, a gente não coloca detalhes de como aconteceu o crime, mas a delegada contou para mim, e realmente, assim, são coisas muito absurdas, muito chocantes, nojentas, de certa forma. E aí, um outro caso também foi de um militar do Exército, que ele foi preso em flagrante após tentar estuprar a enteada de 7 anos enquanto essa vítima dormia. E esse caso aconteceu no bairro São Bento. E esse militar ele foi flagrado pela mãe
da criança que viu ali no momento onde ele estava cometendo esse crime. E ele foi preso e está na penitenciária agrícola do Monte Cristo. E aí, durante essa matéria, ela fala também sobre as orientações que a delegada Carla, ela dá pra gente, enquanto mulher, para termos alguns cuidados, porque esses casos aconteceram no meio da rua, como foi o caso dessa jovem de 26 anos, que foi à luz do dia, e outros casos que aconteceram dentro da residência das vítimas. E aí ela fala aqui o seguinte, vou abrir uma aspas da delegada. Sim. Tivemos casos onde as vítimas foram estupradas na rua, então é importante ficar atenta a algumas situações, como, por exemplo, conferir se as portas da casa estão trancadas, observar a movimentação na rua, se tem alguém em atitude estranha, observar se tem câmeras de segurança, evitar andar sozinha na rua, independente do horário, mas principalmente à noite. Evitar ruas desertas e passar próximos de terrenos baldios. Temos visto que não tem hora para acontecer, então, é importante sempre estar em alerta. Foi aí algumas das dicas que a delegada Carla orientou aí para nós, enquanto mulheres, né, que não estamos seguras em lugar nenhum. E também tem sobre o atendimento à Casa da Mulher Brasileira, onde essas vítimas, tanto de violência sexual, quanto física, psicológica, podem procurar atendimento na Casa da Mulher Brasileira, que são aí ofertados os serviços da delegacia especializada no atendimento à mulher, que é a DEAN. Tem também o alojamento de passagem, a brinquedoteca, apoio psicossocial. Tem também os serviços da Defensoria Pública da Vara Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Também são realizados aí um encaminhamento para o hospital e o IML para os exames de corpo de delito, central de transportes para deslocamento para outros serviços da rede de atendimento, o patrulhamento AME, né, que é o atendimento múltiplo especializado da Polícia Militar, serviços de saúde para atendimento médico e psicossocial, e também a promoção da autonomia econômica para a educação financeira, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. Então, é um espaço que ele é bem completo. E a delegada, ela também destacou um ponto que é muito importante, porque mulheres vítimas de violência sexual, então, é uma vergonha para falar, Sim, tem toda demais, uma imagino. questão. E lá tem o serviço tem um plantão especializado no atendimento a essas vítimas, onde só trabalham mulheres. Então, quando uma vítima chega para conversar com o delegado, não é um homem, é uma mulher. Então, lá só atuam delegadas, só assistentes sociais, todas do sexo feminino, que é para trazer aí mais conforto, né, ser uma situação assim menos pesada para essas mulheres. E é importante a gente destacar aqui também onde se deve denunciar esses casos de estupro, Sim. que é através do 180 ou do 190 da Polícia Militar, que a delegada Carla destacou o trabalho que a PM vem fazendo nesses casos de violência sexual, que ela falou que não estão medindo esforços para capturar esses suspeitos e também dar um atendimento mais humanizado para essas vítimas. Então, 10 casos de estupros pelo menos, né, 10 casos de estupros foram registrados só na Zona Oeste. É um dado muito preocupante, alarmante. E quando nós falamos que não estamos seguras em lugar nenhum, não é da boca para fora, são dados que mostram isso. Muito parabéns para você, Marília, pela reportagem, porque é uma forma de você usar o poder que a gente tem como jornalista para mostrar à sociedade o problema, né? É um problema muito sério, muito triste, uma realidade muito cruel, dos estupros, em que a gente tem visto cada dia mais isso chegar nas delegacias, né? Não quer dizer que 10, acontece que existem muitos casos subnotificados, muitos casos que não chegam na delegacia, não são informados às autoridades, mas que sejam uma forma de incentivar essas pessoas que não abriram a boca a criar coragem e denunciar, né, Marília? Isso. E uma fala que a delegada comentou,
que chamou bastante atenção é que desses 10 casos, 7 homens estão presos. Eles tiveram a prisão preventiva decretada. Então, por isso que é importante que as vítimas denunciem. Vão lá na Casa da Mulher Brasileira, que fica ali na rua Uraricoera, no bairro São Vicente, ou através do 180, do 190, enfim, que faça a denúncia para que esses homens eles sejam presos e paguem com rigor da lei, porque a polícia está trabalhando, tanto a polícia militar, a polícia civil, a justiça também, que está aí enfatizando esse dado, né? Isso, tipo, deferindo mesmo as prisões preventivas desses homens. Então, assim, todo mundo trabalhando em conjunto para que esses crimes eles não sejam impunes e que esses homens paguem por isso. E um outro ponto que ela tocou é que essas vítimas elas passam pelo atendimento psicológico. Então, não só na hora que chegam na delegacia, mas depois de ter essa conversa com a delegada, elas continuam passando pelo atendimento psicológico, que isso é muito importante para que essas vítimas elas recebam aí esse atendimento, porque isso é um momento, assim, um evento muito traumático na vida de uma mulher. Quero parabenizar também a Casa da Mulher Brasileira, porque é lá, gente. Se aconteceu um caso com você, mulher, que está ouvindo a gente ou assistindo a gente pelo YouTube, é o lugar correto para você, o local mais indicado para você procurar ajuda, porque lá na Casa da Mulher Brasileira é o lugar mais completo, porque não tem só delegacia, lá tem defensoria, lá tem justiça, enfim, os entes responsáveis por essa rede de proteção, eles estão todos lá, então basta apenas um local, um lugar. E se você preferir ligar, é 190, que é o da Polícia Militar, que você já conhece, e o 180. Então, esses são os locais, os canais que você pode procurar caso você precise, né? Infelizmente, muita gente ainda vai precisar desses canais, infelizmente. Marília, olha só, um estelionatário foi preso suspeito de aplicar golpes de R$200 mil em empresários e comerciantes. Rapaz, que prejuízo, hein? Isso, Lucas. Ultimamente, temos noticiado aí que muitos estelionatários estão sendo presos. Isso é maravilhoso. Sim. E dessa vez a casa caiu para o CAA de 45 anos, suspeito de liderar uma série de fraudes contra empresários e comerciantes de Rorainópolis, provocando aí prejuízos que somam aproximadamente R$200 mil. E ele foi preso nessa segunda-feira 11. E aí o delegado titular do município, o Rick Silva, ele contou o seguinte, que o suspeito atuava desde o ano passado em diferentes fretes de golpes, aproveitando-se da boa-fé de suas vítimas e aplicando artifícios para enganá-las. Entre os casos destacados, uma das vítimas, proprietária de uma empresa de defensivos agrícolas, relatou que o CAA realizou uma negociação para adquirir sal mineral, mas nunca efetuou o pagamento. O golpe envolveu outros empresários e comerciantes da cidade, também ludibriados em operações similares, em que o suspeito atraía investidores, prometia acordos vantajosos e deixava dívidas não pagas. Outro caso que chama a atenção é o de um empresário local que vendeu 10 cabeças de gado ao suspeito. A vítima não recebeu o pagamento e descobriu que os animais foram revendidos pelo estelionatário para terceiros. Em uma transação ainda mais grave, o investigado negociou a compra de uma casa e um terreno com um idoso de 77 anos no valor de R$60 mil. Após a venda, o idoso descobriu que os imóveis já tinham sido repassados para outra pessoa, enquanto o pagamento da compra nunca foi realizado. O delegado ele destacou que a atuação do estelionatário seguiu um padrão calculado e repetitivo, sempre buscando enganar novos empresários e comerciantes. E aí, com base nos boletins de ocorrência das vítimas e nos levantamentos financeiros, a Polícia Civil obteve também uma decisão judicial de aresto dos bens do suspeito, bloqueando contas, veículos e ativos financeiros que possam ser usados
para ressarcir os lesados. Após a ordem judicial, a equipe de Rorainópolis localizou e prendeu o acusado na sede de Rorainópolis. E aí o delegado ele finaliza o seguinte: essa ação da Polícia Civil busca não só interromper o ciclo de crimes praticados pelo investigado, mas também fortalecer a confiança dos empresários e da população em geral na justiça e na segurança pública. Com a prisão dele, impedimos que novas fraudes e novas vítimas possam surgir. E aí reforçou o delegado. E aí o acusado foi apresentado na manhã desta terça-feira, dia 12, na audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva decretada. Muito bem, Marília. Agradecer demais aqui a tua participação e desejar que você volte com mais boas notícias, né? Porque um estelionatário preso, isso é uma boa notícia, assim como os 7 que tiveram a prisão decretada por conta de estupros, e que esse tema dos estupros também eles possam se reverberar na sociedade de uma maneira que todos nós, independente de seja gestor, independente de sermos apenas cidadãos, entre aspas, apenas cidadãos, que a gente possa se unir para acabar com essa cultura de estupro na nossa sociedade. E que o poder público ele olhe com mais atenção aí para a zona oeste da nossa capital, que é lá que está esse foco, né, esse núcleo de estupro, que eles olhem com mais atenção para esses casos, para essas mulheres, que possam ter mesmo meios para que esses homens sejam presos, como, por exemplo, câmeras de segurança nos postes, muro, em qualquer lugar, para que a polícia possa chegar o mais rápido a esses homens. E falando aqui do estelionatário, que a população ela fique um pouco mais alerta para esses tipo de golpe, sabe? Quando a pessoa chega ali com uma conversinha muito fiada, muito mole, dando benefícios assim, coisa muito fácil, desconfie, porque o golpe tá aí, pode cair quem quer. É verdade, isso é verdade. Muito obrigado, Marília, até a próxima. Tchau, Lucas, tchau pra você, até a próxima. E assim terminamos o Papo de Redação desta terça-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e incentivo vocês a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube como Folha BV, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, e também o nosso portal folhabv.com.br, 24 horas por dia, trazendo informações para você. E, gente, também sigam as minhas redes sociais, eu estou lá no Instagram, por exemplo, como o Lucas Luquezzi. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe vocês. A gente volta amanhã, às 6 da tarde, se Deus quiser.